Graça e paz, irmãos. Amém? Abra, por favor, a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Amém? Está lendo aqui a palavra do Senhor, diz assim: para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Em outras traduções, na revelação de Jesus Cristo. Vou ler novamente. Para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua palavra, reunidos num só coração, num só espírito e com a mente aberta, o coração receptivo para ouvirmos a Tua palavra nesse momento, Pai. O Senhor tem falado conosco através dos cultos, através dos momentos em que temos estado aqui também, Senhor, ministrando a Tua palavra. Que seja assim, Pai, novamente, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra o nosso entendimento e que sejamos edificados. E que tudo que fizermos aqui, Pai, seja para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Como nós lemos aqui, o Senhor, Ele considera que a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, porque o ouro perece, mas a fé é imperecível, é eterna, e é o meio pelo qual o Senhor imputa a justiça em nós, né? Como está escrito, creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. E quando isso acontece em nossas vidas, algo maravilhoso, algo de Deus acontece em nós, quando nós realmente passamos na prova, quando somos justificados pelo Senhor, algo acontece em nossas vidas, e é algo maravilhoso, algo grande, como está escrito, né? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então o Senhor, Ele tem o desejo de realizar grandes coisas na vida dos seus filhos, mas para que Ele possa realizar grandes coisas, Ele tem que achar em nós a fé. Por isso que nós somos provados, para que seja achada em nós a fé. Nós lemos isso aqui agora. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, seja achada. Então a questão é, o Senhor tem achado fé em nós diante das situações em que nós vivenciamos? No dia a dia, nós saímos daqui com a palavra que nós ouvimos, como nós até fomos ministrados aqui no início desse culto. Mas como tem sido a nossa reação diante da vida lá fora? Diante das batalhas que nós enfrentamos? Nós temos vivido realmente pela fé? Ou temos sido influenciados, ou até mesmo abatidos pelas circunstâncias e pelas adversidades? Porque não há impossíveis para o nosso Deus, irmãos. Basta crermos e viveremos o milagre que for necessário na situação em que nós estivermos. Então, algo que ontem eu ouvi, que eu me alegrei ao ouvir, foi que, tendo como base ali o texto de Tiago, capítulo 1, onde fala que para termos por motivo de grande alegria o fato de passarmos por várias provações. Foi ministrado ontem, onde os problemas que vêm até nós, que o Senhor permite que chegue até nós, não deve ser motivo de baixar a cabeça, de nos entristecer, de reclamar, de passar o problema para o outro, mas é entender, é enxergar que está chegando a oportunidade de crescimento em nossas vidas. Está chegando a oportunidade do Senhor nos honrar, porque grandes problemas exigem grandes soluções. E grandes soluções, irmãos, elas vêm do Senhor para nós em nome de Jesus. Amém? Soluções para problemas impossíveis apenas procedem de um Deus do impossível, aquele que não há impossíveis para Ele. Foi assim que Ele fez com Daniel, quando Ele trouxe ali um sonho perturbador para o rei da época,
Um grande problema que ninguém naquela corte era capaz de resolver. Os mais sábios, inteligentes, irmãos, nós vemos no mundo que nós vivemos hoje que aquele que governa, o rei, ele tem à disposição só os melhores. A Bíblia mesmo testifica sobre isso lá em Provérbios, falando que alguém perito em algo, ele será colocado diante de reis, porque os reis, eles exigem os melhores em cada área. Eles vão querer o melhor arquiteto, o melhor engenheiro, o melhor pedreiro, o melhor motorista, o melhor cozinheiro, o melhor figurino. Os reis, os poderosos, eles buscam sempre os melhores, aqueles que mais se destacam, aquele que tem o melhor talento. É isso que os poderosos buscam, né? Aqueles que têm riquezas, que são donos de times, por exemplo, em tudo que você observar, onde há poder, eles querem sempre os melhores. Então o Senhor, Ele coloca diante de nós, Ele faz chegar até nós grandes problemas que ninguém pode resolver, como aconteceu com Daniel ali. Mas apenas Daniel tinha a solução. Por quê? Porque ele tinha o Deus da solução. O Senhor era com ele. E o Senhor é contigo também, o Senhor é comigo também, em nome de Jesus, para você resolver, seja qual for o problema que o Senhor tem feito chegar até você, não para a sua morte, mas para a sua promoção, em nome de Jesus. Nós temos falado sobre a fé, e que a fé, ela está totalmente associada à nossa obediência. A prova da fé é a prova da obediência, a prova se nós, diante das situações, não somente a gente vai obedecer aquilo que o Senhor coloca como uma doutrina, mas também se nós vamos obedecer uma direção que o Senhor nos dá para darmos um passo de fé, para tomar posse de algo. Nós vemos a obediência em relação à doutrina e a obediência em relação a entrar, a tomar posse de promessas, de lugares que o Senhor preparou para nós, sempre tendo um propósito. Nunca, irmãos, é apenas para nos saciar, nos abençoar, nos deleitar. Sempre há um propósito do Senhor em nos abençoar, em nos colocar em lugares, em abrir portas que ninguém pode abrir e em fechar portas que ninguém pode fechar. Tudo na nossa vida, meu amado irmão, não é acidente, não é obra do acaso, não é coincidência. Por isso, louve ao Senhor em todas as circunstâncias, porque nada na sua vida é por acaso. O Senhor está cuidando de você em cada detalhe da sua vida e está fazendo uma obra em você para que você seja uma bênção até o fim dos seus dias nessa terra, em nome de Jesus. E o exemplo que eu gostaria de trazer nessa manhã, sobre tudo que nós temos ministrado a respeito da obediência e das consequências da obediência, e eu creio, irmãos, o Senhor tem falado muito sobre esse assunto, não só aqui, mas nos outros cultos, e eu garanto a você, pelo menos comigo, eu não combino palavra com os outros irmãos que ministram a palavra aqui. O Senhor, Ele tem falado. E nós temos ministrado enfaticamente que a obediência é o caminho pelo qual o Senhor, Ele tem grandes bênçãos em nossas vidas. É a obediência que vai nos fazer realmente se destacar na nossa caminhada aqui na terra. E eu gostaria de trazer exemplos práticos aqui da fé obediente, da fé que ouve a palavra de Deus e pratica, e quais são os resultados dessa fé obediente na vida daquele que ouve a palavra de Deus e obedece e pratica. Nós vemos os resultados, irmãos. O pastor Rodrigo ministrou no domingo e trouxe isso de uma maneira muito clara a respeito de Saul e de Davi. Saul, o desobediente, Davi, o obediente. E nós vemos a consequência na vida de um e de outro. O Senhor, no seu amor, Ele nos dá a liberdade, amados, de escolher o caminho que nós iremos trilhar. Mesmo que esse caminho seja o caminho de vida ou um caminho de morte. Então aqui em Lucas capítulo 17, versículos 11 ao 14, eu quero trazer o primeiro dos exemplos onde nós iremos aqui confirmar esse princípio da obediência. O princípio do ouvir a palavra de Deus e obedecer, e o que acontece em seguida para todo aquele que pratica esse princípio. Amém? Lucas 17, versículos 11 a 14, diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado,
10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Então eles clamaram a Deus. Nós clamamos ao Senhor. Nós clamamos a Deus. Então o Senhor, ele fala conosco. Ali o Senhor Jesus, ele falou algo para eles. O Senhor Jesus ali não estendeu a mão para orar. Ele não lançou uma palavra de cura imediata ali. Às vezes nós escolhemos, né, como a forma que o Senhor, ele deve nos abençoar. Isso é um grande engano. Nós devemos apenas reconhecer o amor e a grandeza do nosso Deus e a maneira como Ele age. É Ele que determina. Nós temos apenas que confiar, como foi ministrado ontem aqui. Apenas confiar. Ouvir a palavra de Deus, crer, confiar e descansar. E obedecer. Como Naamã obedeceu ali, ainda na marra, ali com a ajuda, né, dos companheiros ali. Mas esses leprosos também fizeram a mesma coisa. Eles ouviram a palavra de Deus. Não perderam tempo questionando. Não perderam tempo aqui. Eles simplesmente ouviram a palavra de Deus e obedeceram. Enquanto eles iam mostrar-se ali aos sacerdotes, como o Senhor Jesus ali ordenou a eles, eles foram purificados. Eles alcançaram a bênção que eles queriam, que eles tanto desejavam. A resposta da oração que eles fizeram. Eles fizeram a oração pedindo algo que eles queriam muito. E isso nós fazemos muito bem, né, irmãos? Nós pedimos muito bem ao Senhor. Nós pedimos o tempo todo. Fazemos orações e pedimos a Deus. Mas a resposta da nossa oração, ela muitas vezes está onde nós menos esperamos. Às vezes nós achamos que a resposta da nossa oração é fazer coisas para Deus. Ah, se eu fizer isso, como muitos nos nossos dias têm sido enganados. Sido enganados por pessoas que do púlpito ficam direcionando as pessoas a barganharem coisas com Deus, que dá isso para Deus e Deus vai dar isso para você. Faça isso para Deus, então Deus, faça um voto onde você vai prometer algo para Deus e vai fazer algo se Deus fizer algo para você. Irmãos, nós estamos numa época onde o Senhor, Ele tem uma palavra. Não basta ouvir a palavra dEle e obedecer a sua palavra. Obedecer é melhor do que praticar. Muitas dessas pessoas que têm sido enganadas nesses dias, elas muitas vezes, irmãos, estão entregando a vida aqui, a oferta, o dinheiro, tudo que eles têm ali, mas eles não conseguem pedir perdão para o irmão do lado. Não conseguem ser fiel à esposa. Não conseguem ficar à frente do computador sem olhar pornografia. Mas estão entregando dízimos e ofertas e ninguém admoesta, ninguém disciplina, porque estão trazendo recursos. Mas um dia, tudo isso vai vir à tona. Um dia, irmãos, tudo isso vai estar nu e patente diante de Deus e nós iremos prestar contas com Ele. Então é uma grande responsabilidade. Por isso que eu até dei um testemunho aqui do irmão muito famoso, que ministra em vários países, onde ele disse, ali lá no comecinho do ministério dele, quando ele servia de ajudante para o pastor da igreja local, como ajudante, motorista, levava roupa para lavar, filho na escola, e ele disse que o Espírito Santo de Deus falou ao coração dele e falou: você está servindo aqui, e se eu te promover, vai ser a promoção em servir. Só que, se você cometer um erro agora, é uma roupa que você vai perder. Agora, se você cometer um erro em um lugar de alto destaque, de ministrar a palavra para multidões, muitos podem se perder por causa da sua influência, por causa da sua atitude, por causa da sua queda. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos entender isso que nós temos ministrado e resumindo num só texto aqui, é isso. Nós ouvirmos a palavra de Deus e praticar. E se você não tem se lembrado da palavra de Deus, use todos os recursos que você puder para lembrar da palavra, ouvindo ela novamente, anotando, colando na geladeira, não importa a maneira, nós precisamos nos lembrar daquilo que Deus tem falado conosco, irmãos, porque os problemas eles vêm, e se nós não estivermos firmes, se nós não estivermos firmados na palavra, os problemas nos derrubam mesmo, eles nos entristecem, nós já nos incomodamos quando ele já está chegando a falar, por quê?
Por quê? Por quê? Por quê? Quando na verdade o Senhor está no controle de tudo. E aquilo que Ele tem permitido chegar até nós é para nossa promoção mesmo, para honrar. O Senhor deseja honrar os seus filhos e filhas. O Senhor, Ele tem lugar de honra para mim e para você, meu irmão. O Senhor não tem lugar de vergonha. A Bíblia diz: envergonhados e confundidos sejam todos os seus inimigos. Mas aquele que crê, aquele que anda na justiça de Deus, como nós falamos, aquele que pratica a justiça, aquele que vive pela fé e Deus imputa a justiça, o justo que vive pela fé. Se você olhar a palavra de Deus, tem tantas promessas para o justo. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Em nome de Jesus, tome posse da palavra do Senhor e de quem você é em Cristo. Aleluia! E então, o exemplo que eu gostaria de trazer também a respeito da obediência, da fé obediente e das consequências dessa fé, de como Deus ele age com poder sobre a vida daquele que obedece a sua palavra, que confia nele, está no livro de Daniel. Como eu citei um pouco aqui, mas eu quero falar de uma outra passagem de Daniel. Um livro que nos ensina muito a respeito da fidelidade, da obediência e de como Deus ele age na vida daquele que obedece e o exalta, não importa o lugar onde ele esteja, no lugar mais improvável. O Senhor ele é poderoso porque Ele está acima de todos os reis, de todos os imperadores, em todos os lugares. Aonde você estiver, o Senhor está acima de todos os que estão acima de você ali. E Ele é poderoso para te colocar acima de todos eles. Em nome de Jesus. Aleluia. No capítulo 1, eu vou ler alguns versículos e vou pontuar a respeito apenas do princípio, irmãos. A história é diferente, é outra, são outras pessoas envolvidas, mas os princípios são os mesmos desses que nós temos aqui ministrado e do exemplo que eu acabei de citar dos leprosos que ouviram a palavra de Jesus e obedeceram, foram mostrar-se aos sacerdotes e foram purificados ali, a resposta da oração que eles fizeram. Então, ali no capítulo 1, nós lembramos que Daniel e mais alguns judeus foram levados cativos para a Babilônia, para o reino de Nabucodonosor, que era um rei tirano ali. Então, segundo a Bíblia de Estudo NVI, os israelitas, eles consideravam contaminada a comida na mesa do rei Nabucodonosor. Por quê? Porque a primeira porção dessa comida era oferecida aos ídolos. E também, da mesma forma, uma porção do vinho era derramada sobre um altar pagão. Outro detalhe que fazia parte daquele banquete que foi oferecido a Daniel e aos seus amigos é que ali havia animais que eram cerimonialmente impuros, de acordo com a palavra de Deus, na época de Daniel ali, onde ele tinha ali a aliança de Moisés, o Pentateuco, o livro ali de Levítico, todas aquelas leis e sacrifícios de animais, inclusive de animais que não deveriam ser comida, né, para eles. Então, Daniel ele tinha ali a lei do Senhor no coração dele. Ele conhecia a Bíblia até aquele momento. As escrituras que haviam nos dias de Daniel e dos seus amigos. E mesmo ele estando numa terra distante, numa cultura totalmente diferente e indiferente aos costumes, aos valores e aos princípios da palavra de Deus, ele manteve a sua fé, a sua obediência, a sua fidelidade ao Senhor, mesmo sem que houvesse pessoas do povo dele observando, sacerdote, levita. Ele tinha um compromisso com Deus. E todo aquele que tem compromisso com Deus, meu irmão, ele é garantido por Deus, ele é validado por Deus, ele é protegido por Deus, ele é abençoado por Deus. E não tem o que temer o que possa fazer o homem. Porque quando Deus está com alguém, irmão, não há homem, não há pessoas, não há príncipes, reis que possam contra essa pessoa, porque Deus é com ele. E nós veremos isso aqui rapidinho em nome de Jesus. Então, por conta dessas situações, de que havia ali então essas questões que eram contrárias à palavra de Deus, e eu creio, irmãos, que uma das únicas exceções que o Senhor abre para nós desobedecermos às autoridades
é quando as leis dessas autoridades, elas são contrárias à lei do nosso Deus. Então Deus abre uma exceção, porque, via de regra, a palavra de Deus nos ensina a nos sujeitarmos a todas as autoridades, mesmo que elas sejam injustas. Desde que, como nós vemos no livro de Atos, onde houve ali uma ordem de autoridades contra os discípulos, falando, olha, não falem mais no nome de Jesus. E eles disseram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando vem uma lei, seja no governo terreno, seja até mesmo dos nossos pais, autoridade, mas que seja um mandamento, uma ordem, para que você faça algo que seja pecado, que seja uma transgressão contra a lei de Deus, você está livre para desobedecer aquela ordem. Você não tem que obedecer uma ordem de um pai que manda o filho roubar, por exemplo. Você pode desobedecer, porque a palavra de Deus nos ensina a não roubar. E a mesma coisa aqui em relação a essa situação, esse cenário que eles encontraram ali. Havia um banquete que todos tinham que fazer parte. E eles estavam no meio. Eles faziam parte de um grupo. Eles não podiam simplesmente falar, não vou comer. Mas aquilo que estava no alcance deles, tomando por base a palavra que eles tinham da parte de Deus, é aí que vocês precisam, eu e nós, precisamos entender que quando nós andamos sobre a palavra de Deus, Ele abre o mar. Ele nos faz andar sobre as águas. Se nós estivermos firmados na palavra de Deus, para obedecê-la, mesmo diante das circunstâncias totalmente adversas, um governo adverso, o Senhor Ele estará com você, para que você consiga praticar a palavra dEle, no poder dEle, e não na sua força. Ainda mais num ambiente onde a sua força é limitada, onde há poderes maiores do que os seus que estão ordenando fazer outras coisas, que era o caso aqui. Mas então o que Daniel fez? Um homem de fé, um homem obediente. Ele foi até onde ele podia. Ele foi até as pessoas que ele podia conversar. Ele nem podia ir até o rei naquele momento. Mas ele foi até o encarregado, que estava ali trazendo aquela informação de que eles teriam que ser alimentados durante 3 anos e iriam comer da mesa do rei, que tinha todas essas coisas, comidas consagradas aos ídolos, animais cerimonialmente impuros para os judeus, para os hebreus. Então o que ele fez? Pai, o Senhor me disse na tua palavra para fazer assim, assim, assim. Então, em nome de Jesus, eu vou até esse homem, trabalho no coração dele. Eu estou imaginando aqui, irmãos, porque foi o que a Bíblia diz que realmente aconteceu isso. Olha só o que diz aqui o texto. Daniel 1, do 3 ao 8. Diz assim, o rei ordenou que Aspenaz, chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos e inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir ao palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. E depois disso passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, pulando aqui um pouquinho, no finalzinho, no versículo 8 diz, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então ele foi até onde ele podia. Ele decidiu não se contaminar. Por quê? Porque ele conhecia a palavra de Deus e ele queria ser obediente. Olha o que Deus faz na vida de uma pessoa, irmão, que é obediente, que crê na sua palavra. Olha o que o Senhor é capaz de fazer. Então nós vemos aqui nesse exemplo que quando nós andamos por fé sobre a palavra de Deus, nós vamos ver aqui na continuação do texto, o Senhor ele se manifesta com o seu poder. Ele entra na história. Ele estende a mão, irmão. Ele toca naquilo que precisa ser tocado para que você consiga viver a sua palavra, porque você creu. Você foi até onde você podia. Daniel aqui, ele não foi simplesmente um rebelde. Até brinquei no domingo. Ele falou assim, não vou comer porque eu não gosto de carne. Porque eu gosto de frango. Não, ele não fez biquinho por causa que ele não gostava da comida. A única objeção dele era porque era contra a palavra de Deus. E assim também nos nossos dias, irmãos, nós vamos se deparar com isso.
Nós vamos nos deparar com isso se nós quisermos ser fiéis à palavra de Deus. Vai chegar um momento onde a nossa convicção por conta da palavra de Deus vai entrar em conflito com aquilo que para o mundo é totalmente diferente, é totalmente aceitável e que para a palavra de Deus não é. Então nós iremos entrar em um conflito também, porque nós carregamos conosco a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus e que a palavra de Deus é a verdade que rege as nossas vidas. Mesmo que para o mundo algo seja aceitável, seja contrário, para mim e para você, não importa. O que importa para nós é o que Deus diz. E ponto. Amém? Então nós vemos nesse exemplo aqui que quando nós andamos em obediência sobre a palavra de Deus, não importa as circunstâncias em que nós estejamos, Deus, ele entra na história. E foi o que aconteceu aqui. Na continuação do texto, no versículo 9. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Olha só, irmãos. Quando você dá um passo de fé em obediência, o Senhor toca no coração das pessoas. Então, eu posso imaginar aqui a oração que nós podemos fazer quando nós estamos diante de uma situação difícil, em aperto, onde, por um lado, todo o ambiente ao nosso redor está nos induzindo a pecar, a fazer algo que é contra a palavra de Deus, a aceitar algo que para Deus é inaceitável, que é para aprovar algo que para Deus reprova. E aí nós ficamos no aperto. Por um lado, todo mundo à nossa volta esperando algo da nossa parte. E do outro lado, o nosso conflito, porque aquilo fere os princípios de Deus. E aí, irmãos, quando nós nos posicionamos, ainda que seja difícil, tenho certeza que não foi fácil para Daniel enfrentar ali ser o do contra, ser o diferentão. Todo mundo ia comer da mesa do rei, mas o bonitão, não. Né? Então imagina o que ele teve que lidar durante 3 anos ao redor dele ali. Talvez zombarias, talvez cara feias, talvez pessoas chamando ele de metido, de preconceituoso, ou de coisas parecidas que não são diferentes dos dias de hoje, né? Quando nós temos um posicionamento, somos muitas vezes taxados de preconceituosos. Mas, em nome de Jesus, eu quero seguir o exemplo dele, mesmo com tudo que ele poderia até ter passado ali. Olha o que aconteceu na história desse homem e daqueles que, assim como ele, também andaram em obediência. Então Deus tocou no coração do homem para que ele tivesse simpatia, né, diante daquele homem. E aí vem então mais um passo de fé, mais um passo de obediência. E aí nós vemos aquele texto que nós lemos no início se cumprindo aqui na vida de Daniel. Para que a prova da vossa fé seja achada em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então quando a fé de Daniel ela foi achada uma vez, 2 vezes agora, olha o que aconteceu. Eles foram provados, né, do texto aqui vai dizer que eles pediram uma experiência de 10 dias para aquele homem, porque o homem ficou com medo. Apesar de ele ter simpatia por Daniel, Deus tocou no coração dele e falou, olha, mas se eu der comida para vocês e vocês se apresentarem mais fracos, magros, etc., o rei pode pedir a minha cabeça. Ele ficou com medo, né, e é compreensível. Mas Daniel, em mais um passo de fé, falou, faça uma experiência conosco de 10 dias. Porque ele estava andando na obediência da palavra. E quando nós andamos em obediência à palavra, quem é que age? A mão poderosa do Senhor. É Deus que age em nosso favor. Então, de uma forma miraculosa, que só Deus pode fazer, assim como só Deus poderia mudar o coração de um homem, para ele ir com a cara de Daniel, e Deus faz isso também na nossa caminhada, levanta pessoas para ir com a nossa cara e nos ajudar, nos abençoar. Foi falado ontem aqui, Deus levanta pessoas para nos abençoar. Então aconteceu o segundo milagre. Eles, depois de 10 dias, a Bíblia vai dizer aqui, ó, passados 10 dias, no versículo 15 ou 16 aqui, passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. Então olha só o milagre de quem anda na palavra, de quem obedece à voz de Deus. Deus agiu de uma maneira, irmãos, que o corpo deles se mostrou mais forte do que aqueles que comeram carne. Vocês têm noção disso? Quem aqui já fez jejum de legumes? Em poucos dias você emagrece, né? Mas eles se mostraram mais fortes. Por quê? Eles simplesmente desobedeceram. Eles colocaram, irmãos, como eu já ouvi falar, a batata na mão de Deus ali. Falaram assim, ó, eu quero obedecer. Agora,
O que eu não posso fazer, só o Senhor pode. E aquilo que só o Senhor pode fazer, irmãos, Ele faz. Em nome de Jesus. Só Ele pode fazer e Ele fez aqui. E então, para finalizar, o que aconteceu após essa prova da fé, após a fé de Daniel e dos seus amigos ser achada, o que o texto de Pedro disse? Revelação de Jesus Cristo. Honra, glória e louvor na revelação de Jesus Cristo. Então, após a prova da fé, após sermos aprovados na prova, olha o que aconteceu aqui, quando Daniel, seus amigos foram aprovados na prova da fé que eles tiveram ali, eles foram provados. Eles foram tentados a pecar contra Deus, mas eles foram fiéis. Mesmo que aquilo custasse a vida deles, eles foram fiéis. Então eles passaram na prova. O que acontece quando alguém passa na prova? Olha só, irmãos, na continuação do versículo 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Eram 10 vezes, no finalzinho do versículo 20, eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Olha a honra, olha o louvor, olha a glória que Deus Ele dá para aquele que crê e obedece e confia nele, em nome de Jesus. É isso que o Senhor tem para nós também, meu amado. Se você se posicionar em fé, mesmo que você enfrente resistência, mesmo que você enfrente perseguição, mas se você se mantiver firme, perseverar na fé, na obediência, ainda que venha tropeçar, caminhando, tentando acertar, levante-se, confesse e siga novamente. Mas não desista, lembre-se de quem você é, lembre-se da palavra do Senhor e tome posse, porque grandes coisas o Senhor tem para liberar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Conhecimentos multiplicados, inteligência, provisões, honra, lugar de destaque, para que você seja uma referência boa para esse mundo. O mundo precisa de boas referências, irmãos. Eu tenho visto isso na minha realidade ali, vendo as crianças interagirem mais com outras crianças e vendo que realmente você tem que estar de olho, tem que estar protegendo, guardando, porque um pouquinho e já desvia ali do valor, do princípio, por causa da influência, por causa da convivência, das palavras que você escuta, de tanto você escutar, sejam elas boas ou ruins, você acaba se inclinando para elas, mesmo você sendo uma pessoa boa. Eu tenho certeza que o presídio está cheio de pessoas boas, pessoas que ajudavam, pessoas que eram filhos ali obedientes, mas que por um momento fizeram algo que não deveriam e estão pagando um preço muito alto por isso. Então, em nome de Jesus, eu concluo com 1 Pedro 14 ao 16, dizendo, 1 de Pedro 1, 14 ao 16, portanto, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Em nome de Jesus, que assim como Daniel e seus amigos, você viva com ousadia, numa fé obediente, custe o que custar, mas o Senhor vai estar com você. Você vai poder declarar, em todas as circunstâncias, em obedecendo a palavra, mesmo sofrendo por isso, o Senhor é o meu auxílio, o que me poderá fazer o homem? Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te damos aqui novamente, Pai, por ouvirmos a Tua palavra, de aprender com os exemplos que o Senhor deixou nas Escrituras e de ver, Pai, que a Tua palavra ela se cumpre ontem, hoje e para sempre. Que uma vez que o Senhor encontre fé em nós e imputa justiça em nós, nós vivemos coisas extraordinárias nessa terra. Vivemos promoções, vivemos, Senhor Deus, situações totalmente improváveis para pessoas comuns como nós. Assim como o Senhor fez na vida de Daniel e dos seus amigos. Ali nós falamos apenas de uma passagem, porque como eles eram obedientes, eles acabaram protagonizando outras histórias, testemunhos, onde eles foram lançados na fornalha de fogo, na cova dos leões, porque continuaram vivendo a obediência.
E nós vemos na Tua palavra, Pai, que todas as vezes que eles saíram dessa prova, aprovados, ali sendo fiéis, obedientes até o fim, o Senhor agiu poderosamente, fechando a boca dos leões, guardando eles do poder do fogo, e ao saírem desses lugares, eles já saíram sendo promovidos para lugares mais altos de autoridade, lugares mais altos de destaque, de honra, de louvor, onde até mesmo as pessoas à volta, até mesmo reis, se prostraram diante da realidade de que o Senhor é um Deus vivo e que age em favor daqueles que confiam em Ti e que creem no Senhor. Aleluia! Nós vimos ali, Pai, que os reis tiveram que confessar o Teu nome ao verem o Senhor agir poderosamente na vida daqueles que ouviram a Tua palavra e que praticaram, que obedeceram. E assim, Pai, nós fomos ministrados ao longo desses dias sobre a obediência que realmente atesta a nossa verdadeira fé, a fé viva, não uma fé morta que não tem obras de obediência, obras e frutos de arrependimento, mas uma fé que se mostra diante das situações da vida, nas nossas reações, onde nós temos a escolha de escolher um caminho de santidade ou um caminho de pecado, um caminho de vida ou de morte, e ali o Senhor deixa nós livremente para decidir o que fazer, mas o Senhor tem nos ensinado o que devemos fazer antes disso tudo, e nós somos agradecidos, Pai, por cada palavra que o Senhor tem ministrado sobre nós, que nos fortalece, nos levanta e realmente nos dá tudo o que nós precisamos para saber exatamente o que devemos fazer lá fora, diante das pessoas e diante do mundo. Enche-nos com Teu Espírito, Senhor, porque, como nós vimos aqui, nós temos plena consciência de que é o Teu poder que opera em nós, que nos torna capazes de praticar e de obedecer a Tua palavra, à medida que nós damos o nosso passo de fé, aquilo que nós alcançamos que o Senhor não faz, como falar com aquele homem, Daniel falou, isso o Senhor não fez por ele, mas o Senhor tocou no coração, mudou o coração, trouxe simpatia daquele homem para com os Teus filhos, e depois também Daniel, uma vez que tenha dado aquele primeiro passo, houve aquela prova de 10 dias, ele fez a parte dele, ele só comeu os legumes, ele não ficou ali de jejum sem comer os legumes, ele comeu aquilo que ele tinha que fazer, e o mais, o Senhor fez, deu ali um corpo saudável, mais improvável do que tudo, e eu tenho certeza que isso espantou aquele homem, que acompanhou tudo de perto, e quem sabe aquele homem também não se prostrou diante da realidade de que o Senhor é um Deus vivo e que age na vida daquele que ouve a Sua palavra e lhe obedece, o justo que vive pela fé verdadeira, não uma fé de boca, não uma fé baseada em obras, não uma fé baseada naquilo que eu posso fazer, mas sim numa fé naquilo que eu posso obedecer prontamente o meu Senhor em qualquer circunstância e de uma maneira total, não parcial, uma obediência pronta e completa em qualquer circunstância. Então eu creio, Pai, o Senhor pode confiar tudo nas nossas mãos, porque nós não iremos trair, nós não iremos, Pai amado, desperdiçar e nem destruir vidas, mas sim seremos instrumentos, vasos de honra do Senhor para abençoar, para levantar, para trazer vida sobre as pessoas, em nome de Jesus. E assim, Pai querido, eu Te agradeço por essa série de ministrações que o Senhor nos trouxe nesses dias, estendendo a mão, Pai, como igreja, Senhor Deus, para que a Tua graça seja liberada sobre todos nós que temos ouvido essas mensagens, Senhor, porque não apenas pelo ouvir, mas sim pelo Teu agir, pelo Teu poder que transforma a Tua palavra em espírito e vida em nós. E assim somos transformados mediante a Tua glória, Pai. Libera a Tua graça, Senhor. Opera em nós a transformação. Opera em nós, Pai, essa convicção, Pai amado, para vivermos também experiências tão tremendas e maravilhosas, como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego viveram, e tantos outros na Bíblia, Pai, que ouviram a Tua voz e obedeceram, e viveram grandes coisas em suas vidas, e foram canal de bênção para muitos outros. Assim seja na nossa vida, sobre a Tua igreja, em nome do Senhor Jesus, Pai, libera a Tua graça, e eu Te agradeço, Pai, leva-nos em paz, em segurança, e nós Te agradecemos, Pai, nos alegramos com tudo que temos para enfrentar hoje, os nossos desafios, nossos trabalhos, porque sabemos que o Senhor já nos abençoou e já nos deu a vitória, como está escrito, em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Agindo o Senhor, quem impedirá?
Aleluia. Louvado e engrandecido, Pai, seja o Senhor e seja glorificado em tudo que nós fizermos, coisas boas com as nossas mãos, porque o Senhor tem nos abençoado e nos capacitado para isso. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe. Vão na paz.